Então, como você já sabe, eu era atleta de judô profissional, né? Lutava judô desde 4 anos de idade. Meu sonho era para as Olimpíadas. Em 96, eu tinha 18 anos. E aí eu fui selecionado para ir como reserva para as Olimpíadas de Atlanta. E aí fiquei felizão e tal. Na véspera uma semana antes da viagem, eu quebrei a costela. E aí não pude viajar, porque eu ia viajar para treinar o cara que ia lutar. Então, como eu tava machucado, eu fui cortado. E aí eu fiquei, porra, tristão, meio deprimido, assim. Era o meu sonho, né? Desde criança, desde 11 anos eu falei, quero ir pras Olimpíadas. Quando eu tava com a chance de ir, que é muito difícil, cara. É coisa assim, de 1 para 1000, assim. E aí eu não consegui, aí eu não fui, fiquei meio mal. Nessa época eu estudava economia também. Minha mãe tinha uma lojinha na Cobal, no segundo andar, uma lojinha pequenininha. A Cobal tinha acabado de sofrer uma obra, era um hortifruti, e virou uma obra, começou a ter lojas lá, restaurantes e tal. Meu tio tinha uma construtora, construiu a Cobal, e a Conab, que é do governo, pagou ele em lojas. E aí minha mãe me deu essa loja, falou assim, Cavia, tem uma lojinha lá no segundo andar. Eu sempre fui empreendedor. Eu sempre, tipo, vendia camisa nas competições de judô, trazia kimono do Japão para vender. Eu sempre dei meu jeito. Eu tinha a equipe de som para ganhar dinheiro. Eu sempre. O judô também é igual ao cinema, não tinha grana, não tinha patrocínio, então eu tinha que me virar para conseguir grana para poder viajar. Porque para você evoluir no judô, você tem que estar viajando e lutando fora do Brasil, assim, no Japão, na França e tal. Então, desde criancinha, eu sempre tive esse jeito. Aí minha mãe falou assim, Cavi, você não quer abrir uma loja sua? Ela, pra me animar, falou assim, você não quer abrir uma loja de judô lá, lá na Cobal? E aí uma professora de judô falou assim, Cavi, não existe locadora de vídeo, isso é 97, né? 96. Não existe locadora de vídeo de filmes de luta. Por que você não faz? Pega esses filmes que você traz do Japão, essas viagens, e faz uma locadora de filmes de luta. Falei, pô, genial, vou fazer. E aí tinha essa lojinha lá da minha mãe, tinha essa ideia, esses contatos internacionais que eu tinha de judô, esse empreendedorismo meu, resolvi abrir. Só que eu não tinha dinheiro nenhum para abrir. E aí eu descobri que eu tinha que tirar vários documentos, assim, alvará. E o cara que cobrava para fazer isso cobrava uma grana que eu não tinha para tirar isso, um despachante. E eu resolvi eu mesmo tirar. E aí, em vez de demorar um mês, eu demorei 1 ano para conseguir tirar essas documentações. Só que foi bom ter acontecido isso, porque eu já tinha essa loja lá, estava meio quase que pronta já para abrir, só faltava esses documentos para abrir. E aí, nesse ano que a loja ficou ali meio semi-aberta, mas não podia abrir, muitas pessoas passavam por ali e perguntavam: Ah, aqui vai ser locadora? Pô, vai ter filme do Fellini, vai ter filme do John Cassavetes, vai ter filme aí do Scorsese, o Allen. Eu falei, não entendia nada de cinema, eu era cara de judô, minha vida era judô. No máximo eu vi uns blockbusters assim no cinema, mas eu não entendia nada de cinema. Mas eu percebi que a Cobal tinha um público ali que frequentava a Cobal, que era uma galera das artes. Ali era um lugar que o pessoal, por exemplo, depois que fazia uma peça de teatro ia lá comemorar. Muitas produtoras de cinema ali no entorno ali do Maitá iam lá de noite para comer, de tarde para almoçar. Então a Cobal era frequentada por artistas, atores, diretores, produtores. O pessoal das artes frequentava muito a Cobal. A Cobal era um point dessa galera ali, por causa da centralização dela, porque aquele local ali tinha muita gente ali em volta que fazia arte e que frequentava a Cobal. E eram essas pessoas que começaram a circular ali na minha locadora. Aí eu percebi, falei assim, cara, se a locadora for uma locadora de lutas, acho que não vai durar muito tempo. Eu acho que existe aqui uma demanda por filmes de cinema de arte, que a gente chama, né? Esses filmes europeus e tal. Vou ir para esse caminho. Cara, aí eu comecei a pesquisar, os próprios clientes da locadora me ensinavam, falavam assim, ó, pô, compra o filme do Woody Allen, compra filme não sei o quê, esse diretor aqui é muito bom. Então, assim, os clientes me ensinaram a, a começar a entender sobre cinema, assim, eu comecei a aprender quem eram os diretores, quais eram os filmes bons, pelos clientes, entendeu? Então, assim, eu sou um cara muito obsessivo, então quando eu decidi que ia ser esse foco, eu comecei a. Nessa época as locadoras estavam fechando, porque estava entrando na net no Brasil, tinha uma possibilidade das locadoras fecharem, não aconteceu. E aí as locadoras algumas fecharam e eu ia lá comprar os filmes mais baratos, assim, para fazer o meu acervo. E justamente esses filmes de arte eram os filmes mais baratos. Tipo assim, eles vendiam os filmes
lançamento por 20, e esses filmes assim europeus era R$ 1, R$ 2. Eu comecei a garimpar a locadora do Rio todo, comecei a montar meu acervo lá na Cavídeo, e isso foi acontecendo, né? Foi uma coisa, falando aqui de uma forma rápida, mas isso durou anos, né? 4 anos depois, de novo, eu fui selecionado para as Olimpíadas de Sydney, em 2000. Dessa vez eu ia como titular. E aí eu fiquei um mês no Japão treinando. No último dia do treino, na última noite, assim, sexta-noite, eu ia embora sábado de manhã pro Brasil. Num treino, o japonês caiu no meu joelho, eu rompi os ligamentos. E de novo, não pude ir para as Olimpíadas. Aconteceu a mesma coisa de novo, decepção. E aí eu fiquei um ano sem poder lutar. Nesse ano, eu abri do lado da Cavídeo locadora um espaço multimídia, cara, do meu tio, né, chamado Espírito das Artes. Tinha um telão de vídeo, tinha umas cadeiras, dava para fazer show, dava para fazer projeção, dava para fazer festa. E eu inaugurei um cineclube ali, no momento que estava começando a surgir, estava começando a voltar a ter esses cineclubes. Início dos anos 2000, tô falando assim, que era a tecnologia digital chegando, né, os projetores de vídeo, as câmeras digitais. Então estava numa transformação ali do cinema digital, né? É, Escolas de cinema nas favelas, cineclubes abrindo em todos os lugares. E aí eu resolvi fazer essas mostras lá na Cobal. E essas mostras inicialmente eram para atrair o público, porque a Cavídeo ficava num segundo andar, tinha gente que nem sabia que a Cobalt tinha um segundo andar, um lugar meio escondido, assim, um mezanino. E eu comecei a fazer essas mostras inicialmente para atrair público para o segundo andar, para conhecer minha locadora. Nem tinha um envolvimento ainda, nem sonhava em ser cineasta ou trabalhar com cinema. Eu era um cara do judô que tinha uma locadora de vídeo, que queria que essa locadora gerasse dinheiro, e comecei a perceber que fazendo eventos ia atrair gente para o segundo andar e, consequentemente, ia atrair gente para minha locadora. E aí eu comecei a fazer mostras. Lembro que a primeira mostra que eu fiz foi o Stanley Kubrick, que tinha acabado de morrer. Ele tinha feito aquele filme de Olhos Bem Fechados, e tinha morrido. Tá todo mundo falando dele, e eu tinha na minha locadora os curtas dele, e um primeiro longa que ninguém tinha, que não existia no Brasil. Uma época pré-internet, uma viagem que eu fui para Nova York lutar judô, eu trouxe filmes raros para Cavídeo. Eu tinha esses curtas do Kubrick, e esse primeiro filme chamado Fear and Desire, que ninguém tinha, ninguém conhecia. E eu aproveitei que ele tinha acabado de morrer, e falei, cara, vou fazer uma amostra dele para aproveitar esses filmes que eu tenho aqui, que ninguém sabe que eu tenho. E eu acho que vai ser um bom evento para começar. Uma amiga minha era assessora de imprensa, falou assim, Cavi, você quer que eu ajude a divulgar? Eu falei, ok. Não sabia se ia ter público, se ia gente, se não ia. Aí, como tinha esse gancho da morte do Kubrick, desses filmes inéditos que ninguém tinha visto ainda, ela conseguiu muitas matérias assim, nos jornais assim, culturais, Segundo Caderno, Jornal do Brasil, Gazeta, sei lá qual. Tinham vários jornais na época, isso nos anos 2000. E nesse final de semana que teve a mostra, o lugar tinha, tipo, desse tamanho aqui. Tinha umas 60 cadeiras, assim, pra ver. Só que apareceu, tipo, lá, quase 1.000 pessoas, cara. Eu tive que fazer sessões de manhã até meia-noite pra dar vazão pra tanta gente que foi lá ver esses filmes. E, consequentemente, depois as pessoas iam na minha locadora, se cadastravam, alugavam, compravam coisas. Naquele final de semana, o meu movimento, assim, aumentou 100 vezes o que era normal. Eu falei, cara, é isso. Vou começar a fazer mostras de filmes, que essas mostras vão atrair gente para cá e minha locadora vai bombar. Então comecei a fazer essas mostras, que eram inicialmente de 2 em 2 meses, depois comecei a fazer de mês em mês, depois comecei a fazer todo final de semana, depois virou quase todo dia. E aí começou a sair matérias nos jornais, eu fui capa do Segundo Caderno, eu lembro que na época me botaram de kimono de judô, assim, tipo... Judoca, assim, né? Como que pode um judoca organizar mostras de filmes cult? Não sei, brincando com esse estereótipo que lutador é burro, né? Assim. E aí, essa capa também atraiu muita gente. E eu comecei a fazer muitos eventos, assim. E esses eventos eu acabava tendo que ver os filmes, porque depois eu tinha o debate, eu organizava e tal. Então eu fui me formando, eu fui conhecendo esses diretores que eu ia fazendo essas mostras, nesses eventos que eu fazia. E na locadora também com as pessoas, entendeu? Então assim, eu fiz Kubrick,
Fase mexicana do Buñuel, filmes inéditos do Lars von Trier, Beatles no cinema. Aí os eventos começaram assim, diversidade assim. Até hoje é uma marca da Cavide. Assim, hoje em dia eu trabalho no Estação, as mostras que eu faço são muito parecidas com essas que eu fazia nos anos 2000. Tipo assim, desde Conselho Jedi do Rio de Janeiro se encontravam lá, animação japonesa, fã-clube do Arquivo X da série, ufologia. Cineclube Cinemático, Júlio Bressani e Nelson Pereira dos Santos, falando sobre imagem do inconsciente, animação japonesa, filmes assim, tipo, curtas-metragens dos grandes diretores. Eram muitos eventos. E a Cavite começou a ficar conhecida, assim, começou a sair muita matéria no jornal, essa minha amiga. Aí eu comecei a perceber como que era importante divulgar, né? Não adianta você ter um produto diferenciado, se você não divulgar, se as pessoas não souberem que você tem isso, não adianta pra nada. Então eu comecei a perceber desde então, até hoje eu tenho assessoria de imprensa, até hoje eu foco muito nessa coisa da divulgação, porque eu percebi que foi o jeito que as coisas aconteceram lá pra mim, nos eventos e depois na locadora. E eu percebi que como locadora, a gente não sairia no jornal mais de uma vez, mas fazendo eventos semanais, a gente estava sempre na mídia, estava sempre atraindo novos públicos. E foi justamente a partir daí que eu comecei a cada vez mais me envolver. Cada vez mais eu fui saindo do judô. No judô, com 30 anos, você já está velho. Já tinha 2 Olimpíadas que eu tinha quase tentado, conseguido ir, não fui. Já ia ser difícil ir para uma terceira. Então, a minha vida foi aos poucos migrando do judô para o cinema. Mas tudo começou com a locadora, sabe? A locadora foi o lugar onde eu conheci as pessoas, onde eu conheci os filmes, aí eu comecei a namorar uma estudante de cinema da Estácio, que ia lá pegar filme. Aí comecei a ir nos sets de filmagem com ela, quando ela ia filmar os curtas dela, no final de semana, pra estar junto com ela, eu ia junto. Aí eu começava a ajudar. Pô, quer que eu segure aqui o refletor? Pô, eu consigo comida lá no restaurante da Cobol pra equipe do filme. Pô, eu trouxe uma câmera aqui do Japão digital, vocês não querem usar? Quando eu me dei conta, sem querer, eu estava produzindo os filmes, assim, não era nenhuma intenção minha. Foi uma coisa que aconteceu por acaso, assim, de eu estar ali junto com a minha namorada e eu ter acesso às coisas, eu ser um cara meio... Eu sempre tive esse jeito meio produtor, assim, eu sempre fui meio assim de resolver as coisas, sempre fui um cara articulado com contatos, rapidamente eu fazia parcerias, eu conhecia as pessoas, eu fazia troca, barganhas, e eu acabei trazendo isso para o cinema também. E aí eu comecei a ajudar muita gente, né? Às vezes era emprestando câmera, às vezes era deixando pegar filme de graça na Cavídeo, às vezes eu tinha um projetor de vídeo também que ninguém tinha nessa época, era muito caro um projetor de vídeo, eu tinha um, eu emprestava para as pessoas, então eu ajudei vários cineclubes, emprestando meu projetor, por exemplo, a CUFA, a primeira exibição da CUFA foi com o meu projetor, o pessoal do Mate com Angu lá do Caxias também foi com o meu projetor, comecei a fazer cineclube na Rocinha, na Cidade de Deus, no Vidigal. Eu comecei a me envolver com essa galera de periferia que depois passou a ser os meus parceiros futuramente, assim. Mas começou muito eu ajudando eles, eu apoiando, patrocinando. E eu ganhava muito dinheiro na locadora. A locadora começou a bombar, eu ganhava muito dinheiro com a locadora. Eu ainda era um cara muito jovem, tinha 20 e poucos anos, morava com meus pais ainda. Então eu pegava o dinheiro que eu tinha da locadora, que eu ganhava, investia em filmes, patrocinava evento. Eu ia usando esse dinheiro para ajudar as pessoas no sentido e elas divulgarem a Cavide. O meu objetivo sempre foi divulgar cada vez mais a locadora, divulgar cada vez mais nossos eventos. Então quando eu patrocinava um evento, eu pedia para eles falarem da Cavide, botava na Filipeta Cavide. Então, nesse momento, quando eu começo a ajudar essas pessoas, eu não, nem saberia dizer, nem imaginava que aquilo ali daria um início às minhas articulações, ao meu workflow, assim, os meus contatos que eu iria usar futuramente para fazer meus filmes. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com o pessoal do Nós do Morro, são meus grandes parceiros. E eu comecei a desenvolver parceria com eles lá atrás, nesses cineclubes, nesses empréstimos de filme, de projetor. Eu fiz mostrei os filmes dele em vários cineclubes do Rio. Várias pessoas que eu trabalho hoje, tanto atores, quanto produtores, quanto grupos, foram pessoas que eu ajudei e que hoje viraram meus amigos, meus parceiros, meus sócios e que estão fazendo filme comigo hoje, que estão exibindo filmes lá no Estação comigo hoje. A Cavide, cara, ela tem uma característica assim única. É quase uma produtora alienígena, assim, porque assim, a gente produz muito filme. A Cavide se transforma era uma locadora, né, em 97, que começa a produzir eventos culturais em 2000. E em 2005 se torna uma produtora de cinema também. Em 2005, minha filha nasce.
eu fazia muita coisa, eu fazia festa com o Emílio aqui, a gente criou o Cine Buraco aqui, aí fazia festa funk, produzia a festa dele, eu fazia cineclube, eu ajudava com o meu projetor eventos de poesia, eventos de teatro. Foi legal que assim também uma coisa muito interessante, que quando eu emprestava o meu projetor para um evento, eu tinha que ir junto, porque era muito caro o projetor, eu não podia deixar na mão da pessoa, então eu que apertava o play, o rec, o stop, e eu era obrigado a ver o evento. Então eu comecei a frequentar eventos de teatro, que eu achava chatíssimo, eu comecei a frequentar eventos de poesia, que eu achava insuportáveis, mas é porque você não gosta, você acha chato, porque você não conhece, né? A tendência quando você não conhece, você falar que não gosta, né? Quando eu comecei a ir nesses eventos por causa do meu projetor, para emprestar, eu comecei a participar, a ver, a conhecer as pessoas. Então foi muito bom também, foi uma formação cultural que eu tive, assim, um intensivão assim, das artes que eu tive, tanto na locadora, conhecendo as pessoas, nesses eventos que eu fazia, como nesses eventos que eu apoiava, que eu era obrigado a ir e estar presente. Então, cara, todo dia eu estava em algum evento, ou patrocinando, ou emprestando projetor, ou divulgando a K-Vídeo. Então eu comecei aqui no Rio de Janeiro a conhecer todo mundo conhecia a K-Vídeo, e todo mundo gostava muito da K-Vídeo. A K-Vídeo passou a ser um lugar muito querido, assim, de um lugar que ajudava, patrocinava, emprestava, fazia coisas. E eu comecei a ficar conhecido como um cara produtor cultural, assim, um cara que tinha o cara da locadora que fazia os eventos. Quando a minha filha nasceu em 2005, cara, minha vida era muito doida. Eu tinha evento todo dia. De tarde, de noite, acordava de madrugada, dormia de madrugada, fazia festa. Aí eu decidi, cara, não dá pra me fazer tudo ao mesmo tempo. Ainda mais agora que a minha filha nasceu. Vou escolher uma coisa só e vou focar nisso. Foi quando eu decidi que a K-Vídeo, que eu queria fazer uma produtora de cinema, que eu queria fazer filmes. Eu já tinha feito alguns curtas, assim, com essa galera que eu conheci, de uma forma muito independente, assim, pessoas que eu ajudei, que me ajudaram. Então, assim, de 2000 a 2005, eu já tinha feito uns 4 curtas. Totalmente, assim, independente, com os amigos, essa galera que eu passei a ser a parceira, né? Os estudantes da Estácio, que eram os amigos da minha namorada, pessoal da, da, da cooperativa Fora do Eixo, pessoas que frequentavam a K-Vídeo. E aí, em 2005, eu falei, não, quero que a K-Vídeo seja uma produtora de cinema também. Então ela passou a ser uma locadora que fazia eventos e que agora também era uma produtora de cinema, 2005. E aí eu comecei a fazer filmes com essa galera, com Nós do Morro, com a Cidade de Deus, pessoal da periferia, pessoal da Estácio. Eram pessoas assim mais diversas possíveis. Que é uma característica, como eu falei, que é a característica da K-Vídeo. A pluralidade e diversidade. Eu trabalho com pessoas veteranas, assim, diretores mestres do cinema que tem 80 anos, tipo Rui Guerra, 92 anos. Eu trabalho com um cara que está começando a fazer cinema com 17. Lá no Estação agora tem gente lá com 14 anos frequentando os eventos, entendeu? Então eu trabalho com todo tipo de gente rica, gente pobre, negro, branco, zona sul, zona norte, velho, novo. A vídeo abraça todo mundo. E a gente começou a fazer filmes. E a gente começou, como a gente não tinha dinheiro, e era difícil ganhar editais, é isso, você ganha um edital a cada 3 anos, você não ganha edital toda hora. Então eu comecei a usar essas pessoas, esses parceiros, para conseguir fazer filme. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Nós do Morro, lá no Vidigal, eles eram uma escola de teatro, começou a fazer cinema depois do filme Cidade de Deus. Eles eram ótimos atores e ótimos roteiristas, mas péssimos produtores. Eu era um bom produtor, tinha características de ser bom produtor, só que não entendia nada de roteiro e não conhecia nenhum ator. A gente separado não conseguia fazer filme nenhum. Quando a gente se junta, o meu ponto fraco é o ponto forte deles. E o ponto fraco deles é o meu ponto forte. Então a gente consegue, junto, potencializar nossas habilidades e conseguimos fazer nossos filmes, gastando muito pouco dinheiro, entendeu? E aí começamos a fazer filme, fazer curta, fazer clipe, fazer documentário. Aí eu me junto com a galera da Cidade de Deus também, aí eu me junto com a galera aqui da Estácio. E a K-Vídeo começa a produzir muito filme, começa a agregar muitas pessoas, né? A K-Vídeo sempre foi um ponto de encontro assim, dessa galera cinéfila. Foi um lugar de convergência, assim, a galera ia pra K-Vídeo pra ver os eventos, ia pra K-Vídeo pra pegar filme, ia pra K-Vídeo pra falar de cinema e pra fazer filme também, entendeu? Então a gente conseguiu criar ali um ambiente muito rico, assim, de produção, sabe? E a gente conseguiu
como eu sou um cara muito articulado e sou um cara. A minha habilidade é muito assim de agregar pessoas e conseguir. Eu sou um realizador, sou um cara que faz, assim, né? Resumindo. A gente conseguia fazer filmes muito baratos, assim, filme que ninguém fazia com 100 mil, a gente fazia com 5 mil. Filme que custava 10 mil, a gente fazia com 1.000. Então muita gente começou a me procurar, começamos a fazer muito filme. Hoje, passados, sei lá, 18 anos, que acabei de começar a fazer filmes, a gente já fez mais de 350 filmes. Desses 350 filmes, entre curtas, médias, longas, séries, webséries, videoclipe, videoarte, essas obras todas que a gente já fez, deve ter uns 15, 20 no máximo patrocinados pelo governo, por editais. A gente conseguia fazer as coisas dessa forma independente, articulando, trazendo pessoas, um ajudando o outro. Uma parada meio cooperativa mesmo, assim, sabe? Uma coisa meio utópica, que você fala, pô, isso aí é legal, mas será que isso funciona? Na K-Video funciona até hoje. Até hoje eu continuo fazendo filmes muito baratos, às vezes até de graça, às vezes não tão baratos assim. A gente faz de tudo, né? Filme com muita grana, filme com pouca grana, filme com nenhuma grana, mas a gente está sempre fazendo. E aí começou a atrair as pessoas, né? Eu falei, pô, que maluco é esse que tá fazendo filme direto, que faz filme todo mês, toda semana? Aí continua chegando gente, né? A gente começou a se especializar nisso. Inicialmente as pessoas viam a gente como pessoas malucas, assim, tipo, os garotos maluquinhos lá da Cobal, o K-Video. Deve ser tudo filme tosco, deve ser tudo filme mal feito, ele não paga ninguém. Com o tempo a gente foi melhorando, né? Foi se aperfeiçoando. Hoje em dia nossos filmes estão nos principais festivais, cara. A gente tem filme em Cannes, filme em Locarno, filme em Berlim. Nós ganhamos já Festival do Rio, Festival de Brasília, Festival. Então, assim, a gente começou a mostrar que nossos filmes não eram tão ruins assim, não eram tão toscos, não eram tão amadores assim. E hoje em dia as pessoas. Esse preconceito que a gente sofria, que todo mundo assim não conseguia entender como a gente fazia filme com pouca grana e falava assim: é amador, não paga ninguém, o K-Video explora as pessoas, é mal feito. A gente hoje em dia já conseguiu vencer isso. Então as pessoas sabem que nossos filmes não são ruins, não são amadores, a gente paga as pessoas, mas a gente criou um método diferenciado de produção, para conseguir grana também. Eu dou até um curso hoje, como fazer um filme de baixo orçamento. Até posso te mandar os links se você quiser usar aí também. São 10 horas eu falando, são 10 aulas de 1 hora, eu explicando os métodos, como é que a gente consegue produzir, como é que a gente consegue realizar. Aí depois eu comecei meu objetivo inicial era produzir filmes. Aí depois o segundo momento foi, que eu faço com esses filmes? Como é que eu lanço eles no cinema? Como é que eu vendo eles em DVD? Como é que eu vendo eles para TV? Aí eu comecei a pesquisar também a distribuição. A gente também se tornou distribuidora. E no segundo momento a gente começou a também querer lançar nos cinemas. Então a gente começou, cara, como é que a gente vai fazer isso chegar nos cinemas? Então a gente também a gente começou a abrir cineclubes. Hoje em dia eu trabalho no cinema, no Estação, entendeu? Então assim, hoje em dia eu produzo, distribuo e exibo. Não que a gente seja totalmente independente. Essa palavra independente é uma palavra complicada, assim, porque nos Estados Unidos, quando ela foi criada, é um termo usado para pessoas que fazem filmes fora dos grandes estúdios. Mas com grana, assim, né? Baixo orçamento, mas com grana. Mas não necessariamente. Só não participa dos estúdios, né? Aqui, essa conotação, como a gente não tem grandes estúdios, todo mundo poderia estar enquadrado no cinema independente. O cinema brasileiro seria todo um cinema independente. Aqui no Brasil, se você pensar um grande estúdio, seria a Globo. É o único lugar que a gente pode considerar um grande estúdio. Mas não existe Warner, Columbia. Aqui não tem grande estúdio. Todo mundo é independente, assim, se fosse pensar nesse termo, como ele foi criado inicialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse termo independente passa a ser visto de uma outra forma. São filmes de baixo orçamento. Na verdade, assim, cinema independente aqui no Brasil é o cinema de baixo orçamento. E a K-Video se enquadra totalmente nisso. Assim, mas a gente depende das pessoas, a gente depende dos parceiros, a gente depende dos amigos, a gente depende de todo mundo. Inclusive, a gente é mais dependente de qualquer pessoa, porque a gente não tem dinheiro, a gente precisa ter parceiros. Quanto menos dinheiro a gente tem, mais parceiros a gente precisa ter. Então eu criei esse jeito colaborativo de produção, de distribuição e de exibição que permite a gente fazer muito filme, exibir, lançar.
E é isso, como eu falei, a gente criou até um método nosso, eu dou até um curso explicando esse método, chama Como Fazer um Filme de Baixo Orçamento ou Novas Formas de Produção através de Redes Colaborativas. Então eu dou um curso sobre isso e cada vez mais eu vou melhorando. Então assim, hoje em dia eu consigo fazer um filme muito melhor que eu fazia há 10 anos atrás, com o mesmo pouquinho de dinheiro que a gente consegue, entendeu? Então, como eu falei pra você, a Cavide começou a ser frequentada por muitos atores, muitos artistas, frequentavam, pegavam um filme lá. E essa galera, que o Matheus fazia parte, era uma galera que estava começando. Era uma galera do tablado, que estava estudando cinema, e a galera tipo 20 anos, 18 anos. E chegavam, viam aquela movimentação toda da Cavide e falavam assim, Cavi, quando fizer algum filme, me chama. Tô de bobeira. Se precisar de alguém para trabalhar aqui na locadora, a galera, todo mundo tá começando assim, começa duro, sem grana, independente também. Então, essa galera frequentava a Cavide, pegava, eram clientes da Cavide, eram atores jovens. E aí, quando eu resolvi fazer essa série, chamado Matheus o Balconista, eu acionei um amigo meu, Pedro Monteiro, que fazia parte dessa galera. A maioria vinha do Tablado ali, que era uma escola de atores ali do Jardim Botânico, frequentava, morava ali no Maitá, ali em Botafogo, frequentava a minha locadora. Cavi, vamos chamar essa galera que tá todo mundo aí doida pra fazer cinema. Galera de teatro, galera que dependente também, desempregada. E aí foi o que aconteceu. A gente chamou o Matheus Solano para participar dessa série, que depois virou um filme. Na época ele era um jovem ator aí em ascensão, fazia muito teatro, independente. E eu tive a sorte que a gente fez essa série, que foram 60 episódios, né? Foram 5 temporadas de 12 episódios. Era uma série para celular. Foi a primeira série para celular do Brasil, com um projeto chamado Oi TV Móvel, da Oi, que depois eu levei para internet, que depois eu levei para DVD, depois eu acabei levando, virou um projeto transmídia, né? Mas foi uma coisa por acaso. E no início o Matheus era um cara, um ator jovem, talentoso, desempregado, que queria oportunidade para fazer cinema. Então a gente chamou nessa série, cara, muito legal, que muitos atores bombaram depois. Foi o Matheus Solano, o Gregório do Vivier, o Álamo Facor, o Miguel Thierry, a Carolina Chalita, a Paula Brau, Pedro Monteiro, Karine Telles, todos participavam da série. Eles ganhavam R$ 50 de cachê por dia. Era um cachê só para pagar o ônibus deles e pagar um lanche, entendeu? Eu dei sorte que esses atores depois começaram a bombar. O próprio Matheus, de uma hora para outra, ele foi chamado para fazer uma série na Globo, depois virou protagonista de uma novela. Ele estourou assim de um ano para o outro, virou uma grande sensação, grande estrela da Globo. Eu tive a sorte de ter feito essa série aí antes dele ser famoso. E aí a série deu uma bombada também por causa disso. Também eu botei na internet, começou a ser muito visualizado. Aí lancei DVD, começou a vender pra caramba. Os canais de televisão começaram a pedir pra comprar a série. Mas foi uma coisa totalmente imprevista, assim. A gente nunca imaginou que o Matheus Solano, aquele cara que vivia na Cavide lá pedindo pra participar dos meus filmes, ia se tornar um ano depois a maior estrela da Globo, entendeu? Mas foi muito maneiro, assim. E todos esses atores também. E é muito legal que toda essa galera que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, frequentava a Cavide, estava começando, cada um hoje em dia está se destacando nas suas profissões. Lá o cara, o ator virou ator fodão do teatro, o outro virou ator fodão da TV, o outro virou diretor de cinema, o outro virou empreendedor, sei lá, assim, pessoas que eu vi ali. Eu também, né? Eu tô começando agora a me destacar como produtor. A gente começou ali, jovens, sonhando em trabalhar com cinema, com a arte, e não sabia o que ia acontecer, assim, né? E muitos ali se deram bem, outros não deram certo, faz parte. Perfeito, cara. E antes da pandemia você estava articulando com uma empresa para criar em sociedade uma distribuidora, né? Como é que foi isso? Não era exatamente assim, não. Assim, Não? em 2007, quando eu faço meu primeiro longa, o LAPA, com o Emílio, inclusive, tinha outros 4 longas também independentes que eu tinha ajudado a produzir. Um chamado Pretérito Perfeito, que era um documentário sobre a Casa Rosa, que era um prostíbulo aqui, que depois virou uma casa de festa. Tinha também um documentário da Beth Formagini chamado Memória para Uso Diário sobre a ditadura e um chamado Meu Brasil, da Daniela Brotman, que era sobre uma ONG. Esses 4 filmes estavam sem distribuidoras e queriam ser lançados. A gente queria que lançasse no cinema. Os filmes passaram em festivais, mas a gente não tinha como lançar no cinema. Então a gente resolveu criar um projeto chamado com a Pipa Filmes, que era uma distribuidora pequenininha, da Isabelle Cabral, chamado Distribuição Criativa.
que era tentar lançar 4 filmes independentes no cinema de uma forma criativa, de uma forma diferenciada. A gente mesmo comprava os ingressos às vezes, fazia festa. A gente criou uma série de estratégias para conseguir lançar esse filme no cinema. Nesse momento que eu via a Pipa Filmes trabalhando ali, fazendo essa articulação de distribuição, eu comecei a perceber que não era tão difícil assim fazer isso. Que eu conseguiria fazer melhor do que ela. Porque, como eu falei, eu sou um cara obsessivo. Quando eu resolvo fazer uma coisa, eu vou de cabeça ali, vou com tudo. E aí eu falei, cara, eu acho que eu faço melhor que ela. Aí eu comecei a querer fazer, a querer lançar os meus outros filmes, filmes dos amigos. Eu comecei a aprender, querer aprender a lançar um filme, né? Mas quando você lançar filme, na época era lançar no cinema, depois lançar na televisão, depois lançar em DVD. Eram as 3 janelas que tinham. Em festival, cinema, TV e DVD. Depois isso mudou, hoje em dia é totalmente diferente, né? É uma outra, ninguém mais lança DVD, agora tem o streaming. Às vezes as pessoas nem lançam mais no cinema, as coisas foram se transformando. Mas eu comecei a me interessar por distribuição, comecei a pesquisar, comecei a lançar meus filmes dos amigos, comecei a me interessar por isso. Aí eu crio uma distribuidora chamada Original Video, que era inicialmente para lançar em DVD só os filmes. Depois ela começa a lançar nos cinemas. Aí depois a Original Video, um dos sócios, que era o cara que investia grana, saiu fora. Aí eu fiquei assim, meio sozinho. Eu nunca tive grana, eu sempre era o cara que trabalhava. Eu botava, a minha parcela de contribuição era o meu trabalho, meus conhecimentos, não era grana. Esse investidor saiu fora, a Original Video meio que acabou. Aí eu criei uma distribuidora chamada Livres Filmes. Aí me juntei com uma outra pessoa, a Carla Osório, que era uma amiga minha também, meio articuladora de Espírito Santo, e criamos uma distribuidora para cinema. E até hoje ela existe. Hoje em dia também a gente está meio separadão, se ela está lá, eu estou aqui. E hoje em dia a própria Cavídeo virou uma distribuidora também. Então assim, a Cavídeo, minha locadora, que faz eventos, que também é produtora, virou também uma distribuidora. Então eu também lanço filmes. E agora que eu me juntei ao Estação, que é uma rede de exibição, também é uma articulação ali, a minha distribuidora também trabalha com Estação. Então hoje em dia eu lanço meus filmes no Estação, aí eu conheço o pessoal. Aí eu fui conhecendo pessoas em outros estados também, pequenos distribuidores, pequenos cinemas. Eu fui criando a minha rede, entendeu? De contatos que me permite lançar meus filmes nos cinemas, me permite lançar meus filmes nos cineclubes, me permite lançar meus filmes nos festivais. Eu também conheci os canais de televisão, sou amigo dos donos dos canais, então eu consigo vender meu filme pro Canal Brasil, pro Cine Brasil TV, pro Arte 1, pro Box Brasil. Eu já sei quem é que eu falo, como é que funciona. Você vai aprendendo, assim, o tempo vai te fazendo criar rede de conhecimentos. Então hoje em dia eu consigo lançar meus filmes. Quando eu tenho dinheiro, quando às vezes eu ganho um edital, eu contrato pessoas para me ajudar. Porque assim, distribuir um filme é caro. Então assim, se você tem pouquinho dinheiro, você consegue uma coisa pequenininha. Se você tem muito dinheiro, você consegue uma coisa maior. Então às vezes quando não tem dinheiro, eu lanço só no Rio meus filmes. Quando eu ganho um edital, eu já lanço no Brasil inteiro. Cidade de Deus, 10 anos depois, eu ganhei 200 mil para lançar esse filme. Então eu consegui lançar em 80 salas do Brasil todo, entendeu? Depois eu fui para Netflix, depois eu consegui lançar em DVD, depois eu fui para o Canal Brasil, não sei o que e tal. Então tudo depende também da estrutura que você tem. Se você não tem dinheiro nenhum, você consegue fazer um lançamento pequenininho. Tem mais dinheiro, você consegue fazer um lançamento maior. Então cada filme tem uma história, tem um caminho, tem um jeito de lançar, tem um público específico. Por exemplo, o LAPA, quando eu falei que eu fiz aquela distribuição criativa com 4 filmes, a gente conseguiu 80 mil reais do governo. Silvio Darim, na época era secretário do audiovisual, ele achou legal essa distribuição criativa via Pipa Filmes, ele deu 80 mil. Foi 20 mil para cada filme. Com esses 20 mil a gente lançou no cinema e ficou, sei lá, 4, 5 meses em cartaz com esses filmes. Então assim, hoje em dia quando eu falo assim, como é que se distribui filmes? Não tem uma fórmula certa e errada. Cada filme tem um jeito, uma fórmula. Se você tem menos dinheiro é um jeito, se você tem mais dinheiro é outro. Tudo depende ali do filme, da estrutura, da grana que você tem, do momento que a gente está vivendo. Por exemplo, durante a pandemia,
não tinha mais sala de cinema. Então tudo era meio online. O cinema também perdeu a força que tinha. Ninguém mais ia nas salas de cinema. Então lançar no cinema era basicamente para cumprir a tabela ali, a exigência da Ancine, para depois já lançar no streaming. E agora que voltou os cinemas, agora também mudou tudo também. Então assim, o cinema e toda a estrutura do cinema, principalmente distribuição, está em transformação o tempo todo. Então assim, o que era certo hoje, daqui a um ano já não vai ser mais. Vai ser de um outro jeito. E cabe a nós que trabalhamos com isso, tá sempre entendendo, mudando, se adaptando às mudanças. O cinema tem muito envolvimento com a tecnologia. Quando a tecnologia muda, o cinema muda junto, entendeu? E as formas de fazer, distribuir, lançar também mudam. Então é um processo que está sempre mudando. Se você não tiver antenado, você fica para trás. Então, acho que agora a gente pode entrar mais a fundo na questão do Estação, né? Que recentemente você se vinculou ao Estação. O Estação estava passando por um processo de despejo, né? E o dono do imóvel era o Grupo Severiano Ribeiro. E você, de certa forma, teve um papel político nesse processo, provando que existe um movimento cinematográfico no Rio de Janeiro, né? Em torno do Estação. E nesse sentido foi uma vitória política? Vou explicar melhor como é que funciona isso tudo. Eu sempre fiz eventos, né? Eu fazia lá na Cobal, lá no início, lá no Espírito das Artes. Depois ficou pequeno aquele espaço lá, eu comecei a fazer eventos no Tempo Glauber. Depois eu fiz lá ali no Sala Baden-Powell, antigo Cinema Ricamar. Eu ia encontrando espaços do Rio onde eu pudesse lançar meus filmes, fazer minhas mostras, fazer meus cineclubes. E aí, em algum momento, eu cheguei no Estação. No início eu fazia pequenos eventos no Estação, fazia uns cineclubes. O Estação ele queria trazer esse público cineclubista para lá, queria trazer essa nova geração para lá. Então eles me chamaram para organizar esses eventos lá. Eram eventos pontuais. Começou a crescer. Eu comecei a fazer teatro no Estação. Eu peguei uma sala que estava abandonada lá, a sala 4, onde era a antiga locadora do Estação. Onde era uma sala de curso, comecei a fazer teatro. Comecei a lançar meus filmes lá, comecei a fazer mostras. No início eu era visto pelo Estação como um garoto jovem que fazia eventos alternativos e interessantes, mas eu não dava lucro para o Estação. Meus eventos nunca deram muito dinheiro. Aí quando veio a pandemia, eles ficaram assim meio sem saber o que fazer. E eles ganharam uma grana para fazer uma mostra online. Nunca tinham feito uma coisa online, o Estação. Era tudo presencial, era o cinema. E a Adriana Hatz me chamou para fazer uma mostra online para comemorar 35 anos do Estação. E eu criei essa mostra junto com ela, né, junto com outras pessoas, que era o Estação Virtual. E a gente conseguiu lançar... A gente criou uma plataforma via Vimeo, criamos uma plataforma do Estação Online e fizemos essa mostra. Foi um sucesso, assim. Era para ter 100 filmes, no final tinha 350 filmes, entre curtas e longas, e teve mais 70 mil visualizações. Tudo isso muito pelas minhas articulações. Eles não tinham muita grana, assim. Eles precisavam desse grana para pagar os funcionários. A Adriana falou assim, Cavia, eu ganhei 100 mil. Mas eu preciso desse dinheiro para pagar os funcionários que estão sem trabalhar e está fechado. Você consegue fazer esse festival com um pouquinho de dinheiro para me ajudar aqui? E eu fui e fiz. Não ganhei nada. Fui por uma parceria. Pegamos esse dinheiro que eles tinham ganho para ajudar para o cinema não fechar. E foi um sucesso. E aí, quando voltou o cinema... Ela me chamou, Cavia, vamos fazer eventos, me ajuda aí também. Eu me aproximei mais deles depois desse evento e comecei a fazer mostras lá. Aí isso foi julho, agosto, setembro, outubro. Em novembro eu ia fazer meu aniversário da Cavídeo lá, quando recebemos essa notícia que o Estação tinha uma ordem de despejo e ia ter que fechar. Já estava com 90% de chance disso acontecer. A Adriana Hatz, desesperada, falou assim, Cavia, a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa articular um movimento aqui para não deixar o cinema fechar. Eles atrasaram um pagamento, 4 meses de pagamento durante a pandemia, que era normal, pô, o cinema estava fechado, eles não tinham grana, atrasaram 4 meses. O Severiano Ribeiro, que era dono do imóvel, queria tirar o Estação para fazer um prédio comercial. Eles aproveitaram que o Estação estava atrasado e entraram com uma ordem de despejo. Não sei como a juíza autorizou essa ordem, porque, pô, o cinema fechado, como é que ele ia, despejar um cinema que estava fechado por causa da pandemia?
porque atrasou 4 meses, sacou? Me pareceu uma coisa meio esquisita isso aí, essa ordem de despejo aí. E ela me chamou para me ajudar a criar esse movimento chamado Fica Estação. Ela sabia que eu era um cara articulado, conhecia todo mundo, que eu precisava em uma semana fazer um movimento. E, lógico, não fui só eu, fui eu, o Jornal Globo ajudou também, fez uma matéria capa, foi eles também, se articularam. E a gente fez esse dia ali, esse movimento que atraiu muita mídia, atraiu. E aí o prefeito resolveu ajudar, tombou pelo Patrimônio Histórico Estação, o que inviabilizou de virar um prédio, né? Porque hoje em dia, com essa especulação imobiliária, vale muito mais a pena fazer um prédio do que manter um cinema. O Estação paga R$80 mil de aluguel pro Severiano Ribeiro, mas se o Severiano Ribeiro fizesse um prédio, ele ganharia um bilhão. Vale muito mais a pena pro Severiano Ribeiro. Hoje em dia o cinema não dá mais lucro quanto dava. O cinema hoje em dia não é mais uma atividade lucrativa, sabe? Ainda mais cinema de arte. Então, o próprio Severiano Ribeiro, que era um grande distribuidor de cinema, hoje em dia eles viraram uma imobiliária, tem outros negócios. O cinema foi o início, hoje em dia eles abriram para outros negócios, entendeu? E o próprio Estação também já ganhou muito dinheiro, hoje em dia não ganha mais dinheiro. Hoje em dia o Estação existe porque a Adriana Hatz quer que ele continue, é uma marca muito forte, é uma empresa muito importante para a cultura do Rio de Janeiro, para o cinema do Rio de Janeiro, para o cinema brasileiro. É onde lança os filmes, então assim, fechar o Estação ia ser ruim para todo mundo. Não ia ter mais onde passar filme brasileiro, não ia ter onde para lançar filme. Botafogo ali, aquele baixo Botafogo ali que era na Cobal que virou ali agora, é por causa dos cinemas, entendeu? Então assim, é um grupo muito importante para a cultura carioca, assim. Se fechar, vai ser muito ruim para todo mundo, entendeu? Então a gente fez esse movimento. Eu, nessa minha articulação, nesses meus contatos todos que eu tenho, nesses meus amigos, nesses meus anos de eventos, de parcerias, eu ajudei a movimentar aquilo ali e a gente conseguiu chamar a atenção e o prefeito tombou pelo patrimônio, mas ainda tinha um problema ainda de pagar as dívidas, que era 400 mil, virou 1.200.000, a ordem de despejo foi adiada, mas não tinha sido resolvida. Um ano depois, volta esse fantasma, agora foi em novembro de novo, e aí tinha que renovar, cada 5 anos ele precisa renovar o contrato com o Severiano. O Severiano não queria renovar, a Estação ia ter que sair, e a gente de novo fez um outro movimento, continua Estação tem que ficar, sei lá, nem lembro mais o nome, e a gente de novo fez uma movimentação e a gente conseguiu, de novo, aí agora ganhamos na justiça, o Estação já pagou metade da dívida, e agora não corre risco mais de fechar. Mas a partir daí então, eu criei uma ocupação, né? Lá no primeiro movimento, Fica Estação em novembro, há 2 anos atrás, eu falei assim, cara, vamos ocupar esse espaço aqui, vamos mostrar que isso aqui é muito mais que só um cinema, é um ponto de encontro, é um lugar que, além de passar filme, tem outras atividades aqui rolando. Então eu criei uma ocupação e todo dia tinha que ter um evento, assim, lançamento de livro, performance, poesia, teatro, show dentro do cinema, mostras, festa. Eu sempre fiz isso, eu sempre gostei de fazer isso. Então assim, agora eu tinha o Estação, que era uma área nobre, num lugar já super bem frequentado, que já tinha esse público já alternativo. Era aquilo que eu falei lá atrás. Você lembra que eu falei que os Nós do Morro era bom de ator e de roteiro, péssimo de produtor, era bom de produtor? Quando a gente se junta, a gente potencializa tudo. A mesma coisa com o Estação. O Estação tem um imóvel, um lugar privilegiado, tem um nome forte, já tem um público já que frequenta lá muito grande, só que eles estavam assim meio já de saco cheio, a galera já estava mais... não fazia mais eventos como faziam, já não tinha mais cineclube como faziam, não tinha muito... A galera foi ficando mais velha, foi se acomodando. Quando eu entro lá com essa minha disposição de fazer eventos, de fazer mostra, de fazer festa, só que eu não tinha um lugar ideal para fazer isso, eu tinha essa disposição, esses contatos. Quando eu me junto com Estação, mais uma vez a gente, potencializa tudo. Eles têm um espaço privilegiado, o cinema, aquela área lá maravilhosa, e eu tenho essa vontade de fazer essas coisas todas malucas, esses eventos. Então, quando a gente se junta, a coisa começa a dar certo, entendeu? E aí já estamos fazendo quase 2 anos, e é isso. Hoje em dia tem 4 eventos por dia lá rolando. Hoje vai ter 3. Hoje vai ter uma mostra das pioneiras do cinema às 7, mostra Montgomery Clift às 9 e Midnight Movie meia-noite. Eventos que eu organizo.
que estão atraindo, e é muito legal. Começou a atrair uma nova cinefilia, uma galera jovem que a gente não imaginava. O Estação, antes da pandemia, você ia lá durante o dia, era só velhinho no saguão. Agora é uma galera de 14 a 20 anos, que tá indo lá todo dia para ver filme brasileiro, para ver mostra, para ver festa, filme de terror, Midnight Movie. E assim, uma galera que de 14 anos, cara. Era muito jovem, assim, a gente foi passar Cidade de Deus lá, 20 anos, uma sessão de 20 anos. Ninguém tinha visto o filme Cidade de Deus ainda. A gente foi passar agora recentemente o Som ao Redor com Kleber Mendonça Filho, Som ao Redor, 10 anos, ninguém tinha visto Som ao Redor ainda. Então, assim, um filme que achava que todo mundo já tinha visto, para essa galera nova é novidade. Então a galera começou a ir lá para ver muito filme de terror. A gente fez uma mostra lá chamada Terrível, em outubro, que foi um sucesso, assim, avassalador. Sessões lotadas todos os dias, de 7 até meia-noite, para ver filme de terror. Galera jovem. Depois a gente começou a perceber também que eventos LGBTs também lotavam. E a gente começou a mapear. E cada vez mais a gente está entendendo assim, esse novo público, que a gente está chamando de novíssima geração Estação. Que é uma galera que está indo ao cinema. Mas assim, eu entendi, cara, uma coisa também fundamental falar, que assim, hoje em dia, a galera não está indo ao cinema só para ver filme. Ver filme, o cara fica em casa, baixa o filme, tem o streaming. Mas quando você transforma em evento, aí as pessoas vão. As pessoas querem encontrar os outros, querem ver um debate, querem ver uma exposição, querem depois da sessão ir para uma festa. Então a gente começou a perceber que o evento atraiu o público. A gente começou a fazer eventos. Então hoje em dia, quase todo dia tem eventos lá. E os eventos atraem gente e estão fazendo as sessões lotarem. Todo dia, enquanto os cinemas estão todos vazios, o Estação, sessões lá ontem... 250 pessoas para ver Luz del Fuego, anteontem 250 pessoas para ver Letrux, um documentário, anteontem 250 pessoas para ver uma festa, ver uma pré-estreia do Medusa, um filme adolescente de terror, entendeu? Então a gente tá criando um movimento lá, tá sendo muito maneiro, assim, sabe? Todo dia tá lotando, assim, para ver teatro, para ver exposição, lançamento de livro. Então, assim, a gente está atraindo essa galera. O Estação, acho que hoje em dia é mais que um cinema, é um espaço cultural. Lá você tem teatro, lá você tem performance, lá você tem exposição. Tá tendo lá 3 exposições no momento, por exemplo. Pioneiras do Cinema, Mojica, Zé do Caixão e do Caio Caiazzo. Lá tá tendo uma peça de teatro aos sábados da Maya Deren. Lá tá tendo milhões de mostras. Os festivais de cinema estão indo para lá também, Visões Periféricas, Cinema Negro, agora é tudo verdade. Virou um ponte, assim, virou... É isso, assim, a galera... Eu boto as fotos no meu Facebook, lá no Instagram, e digo assim, como que pode, Cavir? Aqui não tem... Tá dando ninguém no meu cinema e tá lotando todo dia, o que você tá fazendo aí? Não sou só eu, é uma galera, né? É injusto falar que sou eu, assim. Eu sou um marqueteiro, desde lá do início da Cobol eu entendi que quando eu divulgava, as coisas aconteciam. Então, tudo que eu faço, eu divulgo no Instagram. Hoje em dia, eu administro 20 páginas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, K-Vídeo, Tempo Glauber, Recine, Ação e Reflexão, Estação. Eu fico horas todo dia postando evento, foto, como é que foi, como é que vai ser, próximo evento. Então assim, a gente está se articulado, assim, muito articulado. Hoje em dia entrou lá um garoto novo, de 22 anos, trans, garota, né? Que é especializado em terror, então ele sabe exatamente os filmes dos jovens que a galera de 20 anos quer ver hoje em dia. Filmes que eu achava nada a ver. Isso é um clássico, Cavia. Psicopata Americano, pra mim era um filme normal, mas pra essa nova geração é um clássico. Então, assim, essa junção de gerações que vem desse garoto de 20 anos trans, do Caio Caiazzo de 30, de mim de 40 e da Adriana Hatz de 60, a gente está conseguindo atender todos os tipos de público. Por exemplo, a gente está fazendo uma mostra do Montgomery Clift, que é um ator de Hollywood, que está indo mais velhinho para ver. Pioneiras do cinema, as mulheres, mais mulheres. Mostra de terror, Midnight Movie, mais jovens. Então a gente está fazendo eventos diversificados, assim, e atraindo todo tipo de público com eventos, com mostras, com encontros, entendeu? Essa tá sendo muito maneiro, assim, está sendo um momento especial, assim. Eu acho que daqui a 20 anos, eu acho que vai... Igual teve a geração Paysandu, né, nos anos 60 ali no Paysandu, a geração Estação nos anos 90, acho que tá rolando uma parada lá nova ali, que eu não sei exatamente o que é,
talvez daqui a alguns anos a gente possa entender melhor o que, que é isso, que a gente está fazendo lá, mas é uma coisa muito foda, assim, muito maneira. O Kleber Mendonça teve lá no Som ao Redor, semana passada, tivemos que fazer 2 sessões que esgotou em 1 hora as vendas de ingresso antecipado. Ele falou assim, cara, isso aqui que tá rolando aqui no Estação, eu não vejo em nenhum lugar do mundo. Eu já viajei pra França, pros Estados Unidos, eu viajo sempre pra passar meu filme. O que tá rolando aqui é uma coisa nova, assim, eu não vejo isso em nenhum lugar do mundo acontecendo, assim, uma galera jovem querendo ver filme brasileiro, querendo ver filme em película. Também tem essa coisa assim, as mostras de clássicos de assim, película, estão lotando. E muito foda, muito maneiro, assim. Eu tô podendo participar disso, né? Não é que eu seja eu que estou fazendo isso sozinho, é uma equipe grandiosa do Estação, com muitas pessoas juntas. Mas eu tô ali na ponta da frente, ali, junto com a Adriana Hatz, entendeu? E pra gente caminhar pro final, Cavi, eu queria que você falasse sobre o Rosenberg, sobre a sua relação com o Rosenberg, sobre a importância do Rosenberg. Claro. Nesse processo aí. Então, Rosenberg foi o primeiro diretor, assim, mais velho, que eu comecei a trabalhar. Foi interessante que, assim, eu conheci o Rosenberg, ele vivia lá na Cobal, lá, sentado no restaurante. Todo mundo falava assim, pô, aquele cara ali é um puta diretor do cinema marginal, ele tá 40 anos sem filmar, ele é um cara difícil, não consegue, totalmente avesso aos editais, a mainstream e tal. Aí eu olhava ele lá, ficava com meio pena, assim, falei, pô, ao mesmo tempo eu falei, cara, como é que pode um cara que é cineasta tá 40 anos sem filmar? Falei, cara, eu não quero que isso aconteça comigo nunca, senão eu vou ter um câncer. Eu quero fazer 40 filmes por ano, não quero fazer um filme a cada 40 anos. Aí um dia eu fui lá e falei assim, Rosenberg, sou o Cavi e tal, produzo filmes. Eu queria te ajudar a fazer um filme. Eu trabalho com baixo orçamento, eu trabalho com filmes pequenos. Escreve um roteiro aí simples, barato, que a gente consiga filmar rápido, em poucas locações, com poucos atores. E eu te ajudo a fazer. Aí ele no início não acreditou, assim, pum, passou um tempo. A gente fez o Dois Casamentos, que foi esse primeiro filme que a gente fez juntos, que foi uma experiência muito legal. E deu certo, a gente fez com 50 mil reais. 10 mil reais meus, depois o Canal Brasil entrou. Depois, no segundo momento, a gente finalizou o filme com 50 mil reais. E começamos a fazer outros filmes. Chegamos a fazer... Foram 5 longas em 5 anos. Ele estava 40 anos sem fazer nenhum. Em 5 anos a gente fez um por ano. E depois também eu fiz mostras dele. Depois a gente fez um livro. Eu comecei a produzir o Rosenberg. Comecei a ajudar ele a usar toda essa minha expertise que eu tinha aprendido aí na Cobal, né, tudo que eu falei pra você aí, comecei a ajudar o Rosenberg. Aí comecei a levar ele pros cineclubes, comecei a recuperar os filmes dele, comecei a vender os filmes dele pro Canal Brasil. De uma certa forma, a gente meio que, não gosto de falar essa palavra, mas a gente ressuscitou um pouco. A gente jogou uma luz, assim, um holofote em cima do Rosenberg, e a nova geração que nunca tinha ouvido falar nele, passou a admirar ele, a frequentar os eventos aí. A gente conseguiu retrospectiva dele no Chile, retrospectiva dele no México. Os filmes dele começaram a rodar os festivais, lançamos livro, mostra na caixa, lancei tudo em DVD. E aí outros diretores também dessa mesma geração, sei lá, que tinham 70 anos, estavam começando a me procurar. O Rosenberg foi o primeiro diretor que eu comecei a trabalhar, né, junto, uma parceria, né? Eu ajudava eles na produção, na distribuição, na divulgação. Começou a surgir outros diretores. Eu comecei a ajudar outros diretores também, tipo Luiz Carlos Lacerda, do Bigode, Sérgio Ricardo também estava com 40 anos sem filmar também, lá do Vidigal, José Sete, Maurício Capovilla. Eram diretores que eu admirava, que eu conhecia dos livros, de histórias do cinema. Muita gente desse movimento que a gente chamava de cinema de invenção, cinema marginal. E cineastas também, que tinham obras muito legais, mas que estavam muito tempo sem filmar, que de uma certa forma tinham parado no tempo, não estavam conseguindo mais se adaptar às mudanças tecnológicas, não sabia mais como ganhava dinheiro em edital, não tinha mais Embrafilme, não tinha mais distribuidora, não tinha mais película, era digital. Então, assim, eu meio que atualizei eles, assim, né? Tipo assim, agora é assim, agora não é assim que filma, agora é com câmera digital, agora finaliza assim, não é mais moviola, é o computador, agora para entrar num festival é assim, não é mais desse jeito. Eu meio que fui usando esse meu conhecimento que eu tinha acumulado aí ao longo desses 20 anos para ajudar eles a fazer eles voltarem a filmar, botar os filmes dele para serem vistos, né? Apresentar para uma nova geração aqueles cineastas que estavam esquecidos, assim. Cada 7 anos
mais ou menos 7, 10 anos, surge uma nova geração, né? E se você não apresentar essa nova geração o Cidade de Deus, como a gente está fazendo agora, essa nova geração, as pessoas não conhecem. Se não apresentar, se o Kaká Diegues, por exemplo, nunca mais exibiu os filmes dele, quando muda de geração, as pessoas não sabem mais quem é Kaká Diegues. Então você tem que estar sempre mostrando esses filmes, fazendo retrospectivas, homenagens, levando eles para as faculdades, atualizando essas novas cinéfilos que vão surgindo, esses filmes clássicos, antigos, entendeu? Porque a tendência é o pessoal só querer ver o novo, né? Mas e a galera que começou, né? A galera que lá atrás foram os pioneiros, né? Se não fosse o Nelson Pereira dos Santos, talvez não existisse Karim Ainuz, talvez não existisse Walter Salles, entendeu? Se não existisse Walter Salles, talvez não existisse, não sei, o diretor novo agora, Kleber Mendonça Filho, entendeu? Então, assim, essas pessoas fazem parte da história do cinema e são elas que formam a gente, inspiram a gente. São pessoas à frente do tempo que influenciam novas gerações, né? Mas é importante você olhar para trás até para você poder ir para frente, né? Você conhecer como é que fazia, para você entender como você tem que fazer agora, como você não tem que fazer agora, como que é diferente, entendeu? Então é fundamental você conhecer a memória do cinema brasileiro, conhecer a memória de tudo, né? Das artes, para você poder... E aí, de uma certa forma, eu gostei dessa experiência e comecei a querer fazer mais. Comecei a querer ajudar mais diretores, Hoje em dia, por exemplo, eu estou organizando um curso do Rui Guerra, no Estação. Toda semana a gente exibe um filme, ele dá uma masterclass. O Walter Lima Júnior, eu estou recuperando os filmes dele que estavam abandonados na casa dele. Estou digitalizando e criando links para a galera poder ter acesso a ver os filmes. Eu falo assim, onde que eu consigo ver seu filme? Tá em película na Cinemateca de São Paulo. Eu falei, mas a Cinemateca de São Paulo não empresta, não tem mais onde ver em película. Então, se você não digitalizar esses filmes, os filmes vão estar lá guardados, salvos, recuperados, mas como é que a gente vai ver isso? Então, estou digitalizando esses filmes, estou fazendo mostras, estou apresentando, estou fazendo homenagens. Por exemplo, agora essa semana te homenageou Teresa Trautmann, fez um filme em 73 chamado Os Filmes que Eu Fiz, que a geração nova não conhece esses filmes. As feministas não sabem que existia a Eunice Gutzmann, Teresa Trautmann lá atrás, ficam falando de feminismo hoje, mas não sabem quem foi as pioneiras, quem começou isso nos anos 70, Helena Souber. Então a gente está fazendo essa amostra para apresentar essas diretoras que foram as primeiras a fazer isso, entendeu? Então tá rolando isso também. Eu me amarro, assim, que ao mesmo tempo eu conheço, eu passo a conhecer. Igual era na locadora lá, que o cara me apresentava uns filmes, agora eu conheço os diretores, assim, fico amigo deles. Ontem, por exemplo, eu passei um filme da Márcia Tivelli, que estava há 40 anos sem ser exibido. Um filme que só teve 2 exibições na vida dela inteira, chamado... É um Caso de Polícia. Filme dos anos... Primeiro filme da Annecy Rocha. Ninguém nunca tinha visto esse filme, estava guardado. Foi recuperado agora, entendeu? Então, assim, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, agora a gente criou essa biblioteca de cinema, tem essa locadora que é de graça, a pessoa pode vir aqui e pegar filme de graça. Então eu estou cada vez mais envolvido também nessa área de preservação da memória, é uma coisa que eu gosto. Eu estou agora à frente do Festival Recine, que ia acabar, aí eu peguei para mim, a Cavídeo agora está administrando esse festival chamado Recine, que cuida da memória dos filmes de arquivo, entendeu? Eu tenho feito sessões lá, ontem a gente passou Luz del Fuego, sessão com o filme restaurado, a gente tem passado clássicos do cinema em 35mm. Por exemplo, rolou agora, a gente exibiu Rainha Diaba em 35, do Fontoura, e aí um amigo meu americano, eu passei o contato dele pro Fontoura, pegou o filme, recuperou, digitalizou, fez em 4K, o filme foi para Berlim, agora o filme tá passando pelo mundo. E se olhar lá atrás, foi assim, por causa daquela sessão que eu fiz no Estação, em 35, eu apresentei um americano para ele, que recuperou, que levou para Berlim, ou seja, as coisas vão acontecendo, assim, uma coisinha, uma ação que você faz aqui, desencadeia outra ação que rola ali, que outra ali, e quando você vê, as coisas vão acontecer, os filmes vão sendo vistos, vão sendo mostrados, e o Rosenberg foi um pouco isso, assim, as coisas foram acontecendo. Infelizmente, no final, a gente meio que se desentendeu, ele meio que brigou comigo por causa de uma besteira, parou de falar comigo, mas independente disso, a gente fez muitas coisas juntas, legais, assim, eu pude ajudar ele bastante, ele também me ajudou muito, foi uma troca, como eu sempre falo,
como eu fiz com Nós do Morro, como eu fiz com Estação, também foi com o Rosenberg. Foi uma troca, assim, ele me ensinou muito, eu ajudei ele e vamos fazendo, juntando forças e realizando. Perfeito. Eu só queria mais uma questão mesmo, só para a gente fechar, que é a questão central, na verdade, que você começou a falar no início da sua fala, que é sobre a concepção e o entendimento do que vem a ser o cinema independente de fato. Você colocou Entendi. que nos Estados Unidos você produziu uma determinada leitura, mas lá é um outro contexto. Qual é a sua leitura de fato, então assim, pode ser de forma resumida para a gente fechar, sobre o cinema independente e quais são as reais saídas para esse cinema não morrer? Entendi. Então, o cinema é uma arte coletiva. Não dá para fazer sozinho. Até dá para você fazer um filme de edição, de arquivo, mas normalmente qualquer filme que você faz, você precisa de um grupo, de uma turma, de uma equipe. Então o cinema, por si só, a sua essência não é independente, é dependente. Ele precisa do câmera, ele precisa do roteirista, ele precisa do técnico de som, ele precisa do distribuidor, ele precisa do cinema, ele precisa de muita gente. Então, assim, se você for pensar a palavra independente, assim, vocês não dependem de ninguém, já está errado. Porque mesmo aqui no Brasil, que essa conotação passa a ser do cinema de baixo orçamento, a gente sempre depende de alguém, de alguma coisa, de alguma instituição, de alguma empresa, de alguma pessoa, de uma câmera. Então, assim, essa palavra passou a ser usada aqui no Brasil, na verdade, para o cinema de baixo orçamento, né? Mas mesmo o cinema de baixo orçamento depende muito, mais do que nunca. Eu dependo muito, eu não tenho muito dinheiro, então eu dependo muito dos parceiros, das pessoas que vão me colaborar, que vão trabalhar comigo, que vão me ajudar. Então, assim, para filmar, eu preciso de câmera, eu preciso de equipe, eu preciso de ator. Para finalizar, eu preciso de ilha de edição, edição de som, eu preciso de finalização. Para lançar, eu preciso de uma distribuidora, para exibir, eu preciso de um cinema, de um cineclube, de um projetor, de uma câmera, de um som. Então, assim, a gente está sempre dependendo de alguma coisa. Então, assim, a essência da palavra está equivocada. Não existe cinema independente se você olhar pela origem da palavra, independente. A gente, na verdade, talvez a gente fale aqui independente assim, eu faço filmes sem precisar de editais, faço filmes sem precisar de patrocínio de governo. A gente criou um coletivo, a gente criou um grupo que um ajuda o outro, sim. É uma forma colaborativa, são redes de parcerias, né? Então a gente é mais dependente do que nunca dessas redes, desses parceiros, dessas pessoas que juntam forças e possibilitam que a coisa seja produzida, distribuída e exibida. Então, assim, se você for falar, é só um termo, é só uma palavra para dizer que a gente faz filme com pouco dinheiro. Lá nos Estados Unidos, a palavra independente está ligada a não trabalhar com os grandes estúdios, porque lá todo o cinema é um mercado. Lá existe um mercado. Aqui no Brasil, a gente fala de mercado, mas o nosso mercado está engatinhando ainda. A gente não tem grandes estúdios, a gente não tem grandes empresas, a gente não tem grandes distribuidoras, a gente não tem grande financiamento, entendeu? Lá os caras fazem os filmes com 300 milhões de dólares. Aqui a gente faz o filme com que os filmes mais caros brasileiros são 15 milhões de reais, que são 3 milhões de dólares, que para os Estados Unidos isso não é nada, isso seria um cinema independente, entendeu? Nossos filmes mais caros são os filmes mais baratos dos Estados Unidos, entendeu? Por isso que a Netflix está vindo aqui com tudo, que a gente está virando mão de obra barata da Netflix. Ninguém nos Estados Unidos consegue fazer o que a gente faz com o dinheiro que a gente faz aqui no Brasil. Então eles estão vendo isso, estão vendo que a gente é capaz de produzir, eles tinham medo inicialmente que a gente não conseguisse fazer. Quando eles viram que a gente consegue fazer de qualidade, estão vindo com tudo para cá porque a gente virou mão de obra barata para eles, entendeu? A gente consegue fazer uma coisa com valor que nos Estados Unidos não é impossível ser feito com o mesmo valor, entendeu? Então lá o cinema independente são esses cinemas que não estão nos grandes estúdios. Mas são filmes caros, são filmes às vezes que conseguem dinheiro de outras formas. São filmes, sei lá, às vezes esse filme que ganhou o Oscar foi feito com 20 milhões de dólares. Todo mundo ao mesmo tempo agora, sei lá, é considerado cinema independente. 20 milhões de dólares dá 100 milhões de reais, cara. Olha que loucura. Isso lá é visto como independente. Por quê? Porque mas não está num grande estúdio. Às vezes até os grandes estúdios criam pequenos estúdios para dar conta desses pequenos filmes, entendeu? Então lá esse termo cinema independente, independent films, é outra conotação, né? Aqui no Brasil passa a ser outro também, entendeu? Então, aqui no Brasil somos todos cineastas independentes, se for pensar em termos comparativamente com os Estados Unidos, mas tem pessoas que fazem com mais dinheiro, com menos dinheiro. A K-Video é o independente do independente, assim, porque a gente não tem grandes estúdios, a gente não faz dinheiro com filme com edital. A gente quer fazer com edital,
Mas demora para ganhar edital. Às vezes a gente demora 3 anos para ganhar um edital. Fazemos filmes com dinheiro. Mas enquanto a gente não ganha o edital, a gente vai fazendo nossos filmes baratinhos, entendeu? Então assim, eu não quero ficar fazendo um filme a cada 3 anos, a cada 5 anos. Eu quero fazer 3 filmes por ano. Então a gente vai fazendo esses filmes com pouquíssima grana. Às vezes sem grana nenhuma. Então a gente usa diferentes formas. Assim, a gente faz crowdfunded, a gente faz vaquinha, a gente consegue financiadores, pessoas que botam dinheiro, a gente bota o nosso próprio dinheiro às vezes. Às vezes eu ganho um edital para fazer um filme, pego esse dinheiro, faço 3. Então a gente foi criando várias formas diferenciadas de produção. Como eu falei, até dou um curso sobre isso, que possibilita a gente estar sempre filmando, independente de ter dinheiro, verba de edital ou não, entendeu? Acho que talvez a K-Video seja um grande exemplo do cinema independente do Brasil, do Rio de Janeiro. Né? Seu foco é no Rio, não sei se é só o Rio. A K-Video talvez é exatamente o que você procura. A sua tese, a K-Video encaixa perfeitamente na sua tese, que a gente é independente na produção, na distribuição, na exibição, tudo. Você está aqui, ó, esse espaço aqui é uma locadora. A gente é uma locadora de vídeo, ainda não existe mais locadora. A gente ainda existe como locadora. Talvez seja a última locadora que exista ainda no Brasil, entendeu? A gente é uma distribuidora. A gente faz evento, a gente faz mostra. É isso, essa é a K-Video.